Então vamos ler Gênesis capítulo 37, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de... Quantos trouxe Bíblia? Esta é a história de... Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem. Diga, José. Era um jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles a seu pai. Ora, Israel, que é o mesmo Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica, talar de mangas comprida. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no ainda mais, e não podia lhe falar pacificamente. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, a história de José e de Jacó não começa aqui nesse texto. A história de Jacó começa muito antes. A história de Jacó começa por um homem chamado Abraão, ou Abrão. Abraão, quando Deus manda que ele saia da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que certamente ele não sabia, eu começo a entender que Abraão, ele é justo, a Bíblia descreve ele como um homem de fé, porque talvez se fosse eu, ou muitos de nós, não faria o que Abraão fez, não é verdade? Abraão foi um homem que ele ficou marcado na história pela sua obediência a Deus. E Abraão, ele teve um filho, e o nome do filho de Abraão se chamava Isaque. Isaque também foi um filho da sua velhice, e a Bíblia vai dizer que Isaque, quando a promessa chegou a Sara e Abraão, eles até não acreditaram, então Isaque se chamou o nome riso. A palavra Isaque significa riso, porque eles não acreditou e riram da promessa. Muitas das vezes acontece isso conosco. Muitas das vezes Deus nos faz uma promessa e nós temos tendência a duvidar das promessas de Deus, justamente porque quando nós olhamos para a circunstância em que nós estamos vivendo, não é compatível aquilo que Deus promete para nós, não é verdade? Acontece isso com a maioria das pessoas que recebem a promessa de Deus. Aquilo que elas vão viver no futuro, em que Deus está projetando, não é compatível com a realidade que eles estão vivendo. Sara e Abraão estavam na mesma circunstância. Mas é notório que Isaque nasceu, e quando Isaque nasce, Isaque, por sua vez, também, ele teve 2 filhos. Um filho de Isaque se chamava Esaú. O segundo filho de Isaque se chamava Jacó. Vamos deixar Esaú de lado. Vamos partir agora pegando um plano com Jacó. Jacó, ele também teve alguns filhos. A Bíblia vai relatar que Jacó teve alguns filhos. Dentre eles estava Simeão, na qual formou as 12 tribos ali de Israel. Estava Simeão, Naftali, Isacar, Zebulon e tantos outros. O mais novo deles se chamava José. José era o filho da velhice de Jacó. E a Bíblia então vai relatar, aqui onde nós lemos no texto, em que Jacó amava mais José, justamente por causa que José era o filho da sua velhice. Então, Jacó não tinha um privilégio sobre José, porque José era bonito, ou porque José era mais alto, ou porque José, simplesmente, a Bíblia diz que José era o filho da velhice de Jacó. Amém? Amém. Até aí, quantos entendeu, diga amém. Amém. Quantos não entendeu, diga aleluia. Então, vou voltar tudo de novo, amém? Não vou voltar, vamos continuar. José era o filho amado de Jacó. José era o filho na qual Jacó tinha muito prazer quando olhava para José. Abraão e Jacó tinham o mesmo sentimento que Jesus tinha, que Deus tinha por Jesus, Jacó também tinha por José. Quando Deus olhava para Jesus, Deus falava assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Amém? Quando Jacó olhava para José, ele tinha o mesmo sentimento. Olhava para José e dizia: este é o meu filho amado, porque eu tenho um contentamento nele. E Jacó agora começa a fazer uma túnica.
para o seu filho José, para o filho da sua velhice, para o seu caçula. É bem verdade que eu tenho 2 filhos e eu não tenho esse lado de querer mais um do que o outro. Eu não sei se alguns pais podem ter isso. Eu não tenho esse sentimento. Eu sou sincero a dizer que eu amo os meus filhos de forma igual. Talvez porque eu ainda não sou velho, né? Mas é verdade que Jacó, ele tinha esse sentimento por José. E ele amava mais José, a Bíblia diz, porque José foi um filho da sua velhice. Logo nós entendemos que José foi um filho da impossibilidade. Porque um velho ter filho é algo quase impossível. Então, Jacó agora começa a tecer uma túnica para José. Só que é bem verdade que ele não chegou nos seus irmãos e falou assim, olha, eu estou tecendo uma túnica aqui para o meu filho José, porque senão a confusão já estava armada desde o começo. Ele não ia conseguir chegar no fim daquela túnica. Ele não ia conseguir bordar aquela túnica. Mas ele está tecendo a túnica e penso eu, a Bíblia não diz, mas eu posso acreditar assim, que os irmãos dele chegavam, porque eu acho que uma túnica naquele tempo não era feita em um dia, não era feito em uma semana, acho que demorava algum tempo para fazer, e os seus irmãos chegavam e perguntavam, pai, para quem que é esta roupa tão bonita? Esta roupa não é comum aqui, porque a túnica tinha várias cores, e o pai dele, naquele silêncio, não falava, mas entre eles começavam a dialogar, penso eu, pastor Bragança, e falar assim, Simeão, aquela túnica, ela está pequena, mas quando ele começar a bordar dali para baixo, vai ficar do meu tamanho. Não é assim? Quando alguém está preparando alguma coisa, parece que é a nossa cara. E eles tinham esse sentimento. Isacar chegava e falava, Simeão, você viu a túnica que o pai está fazendo? Aquela túnica parece que é para mim, porque eu gosto do verde. Era uma túnica de várias cores. Outro chegava, Zebulão chegava e falava, tá quieto, irmão. Tá quieto, meu irmão. Aquilo não é para você e nem para você. Porque vocês já são velhos, vocês têm dinheiro para comprar uma túnica. Aquela túnica é para mim, que ainda estou no meio de vocês todos. E então, certo dia, Jacó acaba de fazer a túnica. Penso eu que um chegou e falou, hoje o pai vai entregar a túnica para mim e vocês vão ver, vocês vão ficar babando. E Jacó chega no seu filho mais novo, pega ele no colo e entrega aquela túnica na mão dele. Aí começou a história de Jacó. Começa a história do texto que nós lemos. A Bíblia diz que Jacó amava mais José porque era filho da sua velhice. E lhe dá uma túnica talar de mangas compridas. Em algumas traduções diz uma túnica de várias cores. Aquela túnica gerou uma confusão naquela família. Aquela túnica gerou uma confusão dentro daquele lar que não está escrito, porque Jacó tinha um rebanho e mandava os seus irmãos ir pastorear o rebanho. E José ficava com Jacó. Mas a certa hora do dia, o que Jacó fazia? Falava, meu filho, o pai confia muito em ti. Vai lá nos seus irmãos, aonde eles estão apacentando, em Siquém, e vê como que está o trabalho deles. E José agora saía, o caçula saía, ia até as terras de Siquém, via o trabalho e voltava e dava notícia para o seu pai. A Bíblia diz que quando ele vinha, os filhos de Jacó, os outros filhos, já começavam a ter raiva dele, porque ele chegava em casa e se eles estivessem fazendo algo errado, ele não dizia, olha, nossos irmãos, está tudo bem, está tudo beleza, como diz o brasileiro. Ele não fazia isso. Ele falava, ó pai, Zebulon fez isso, isso, isso. Naftali fez isso, isso e isso. Manassés, eu nem vou falar, pai, que senão quando chegar em casa é um coro. Ele contava tudo o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que cada vez que ele contava, a raiva, a ira, o ódio dos seus irmãos por ele começavam a crescer. Um dia, papai Jacó falou, filho, vai lá ver como é que está o trabalho com as ovelhas. José pega no seu alforje e sai em direção a Siquém. Quando chega em Siquém, ele não acha ninguém. Quando chega em Siquém, não tem ninguém pastoreando as ovelhas. Então ele começa a procurar naqueles lugares, e a Bíblia diz que ele encontra um homem que pergunta para ele,
ei José, o que você está procurando aqui em Siquém? Ele falou, papai mandou eu vim procurar os meus irmãos, e eu não os encontro. Ele disse, olha, você vai para Etã, que eles estão em Etã. E eles levaram todas as ovelhas para lá. E José vai para Etã, quando chega em Etã, ele encontra os seus irmãos, mas de longe, quando ele está vindo, os irmãos avistam ele. E eles começam então a fazer uma armadilha para José. Ele disse assim, olha, lá está vindo o nosso irmão. Lembra do sonho que ele contou para nós lá na mesa? E qual era esse sonho? José tinha tido um sonho e tinha sonhado que as espigas, os feixes, tinham se curvado sobre ele. E ele reinava sobre aqueles feixes. E aqueles feixes certamente era o irmão dele. Depois ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas fazia da mesma forma. E ele contou isso na mesa de jantar. E eles ficaram irados. E quando José está chegando agora, ali naquele lugar, eles falam, olha, já está vindo o sonhador. Ele vai armar mais uma com nós. Vamos pegar ele e vamos matar. Aí Rúben falou, não, nós não podemos fazer isso, porque Rúben era o mais velho. Disse, nós não vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele nessa cova e deixar ele aí, ele que desenrasque a sua vida. E eles achou bem a ideia. E fizeram isso, pegaram José, jogaram na cova, arrancaram a sua túnica, a túnica que estava dando problema dentro da família. Eles tiram, e um tem uma ideia, vamos matar agora um cabrito, vamos passar o sangue do cabrito nesta túnica e vamos mandar para papai Jacó. Porque assim Jacó vai pensar que ele morreu e ele já não nos dá mais dor de cabeça. Deixa eu dizer a primeira revelação que eu tenho de Deus para essa igreja. Às vezes nós pensamos que aqueles que é fiel a papai dá dor de cabeça. Às vezes nós pensamos que aqueles que estão andando certo é os que dão dor de cabeça. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus me trouxe aqui para te dizer, sete firme, ponte firme, porque Deus é contigo. Deus não tem negócio, irmãos, com pessoas que andam de qualquer maneira. Deus tem negócio com pessoas que é fiel, pessoas que falam a verdade, pessoas de uma palavra só. José era fiel. E começou a sua sina, e começou a sua saga, por causa dos seus irmãos, que não queriam nada com a fidelidade ao seu pai Jacó. Eles então jogam José numa cisterna, arranca aquela roupa, e Rúben tem uma ideia, falou, não vamos deixar ele aí. Ainda que ele é cagueta, vocês conhecem o que é cagueta? Ainda que ele é fofoqueiro, ainda que ele é chibo, né? Não vamos deixar ele aí. Está vindo lá os mercadores medianitas. Certamente vão levar ele para o Egito. Vamos vender ele que ainda nós vai ganhar um dinheiro com esse menino. Então eles tiram ele da cova e vendem para os mercadores, para as pessoas que faziam o comércio dentro do Egito. Irmãos, aqueles homens não sabiam, mas eles estavam dando início a um grande plano de Deus. Eu vou repetir, que ninguém entendeu, só a pastora Ariane. Irmãos, aquele homem não sabia, mas ele estava dando início a um grande projeto de Deus na vida de José. Quantos lembram da túnica? A túnica está chegando em casa, na casa de Jacó, manchada de sangue. Manchada de sangue. Jacó pega a túnica do seu filho, rasga a sua veste. Ao mesmo tempo que a túnica manchada de sangue está chegando na casa de Jacó, José está chegando no Egito. Eu vou falar de novo, irmãos. Se eu falar e você não der uma glória a Deus, eu vou fazer o apelo já. Posso, Jordão? Irmãos, ao mesmo tempo que a túnica manchada de sangue está chegando na casa de Jacó, José está chegando no Egito junto com outros escravos. Glória. Irmãos, uma família se interessou pelo aquele pelotão de escravos que estava chegando no Egito. E quem era a família? A família de Potifar. A família de um homem de muitas posses. Eles olham os escravos e falam, esse eu não quero, porque esse está muito magro. Esse eu não quero, porque esse está sem dente. Esse daqui veio da onde? Esse daqui veio de um buraco. Esse veio da onde? Esse daqui veio de uma cisterna.
José tudo sujo de barro. Oh, meu Deus. José tudo mal vestido, porque eles arrancaram a sua túnica. Mas quando eles olham para José, eles veem José o que não viu nos outros escravos. Eu vou repetir. Quando eles olham para José, eles veem o que não tem nos outros escravos. E eles falam, eu vou ficar com este. Eles levam José para casa. E a Bíblia diz que José agora começa a governar a casa de Potifar. A história diz, irmãos, que José já uma vez teve problema por causa da sua... José teve problema por causa da sua... Mais uma vez, José está dentro do palácio. Potifar fala, olha, veste uma veste bonita neste homem que ele vai governar. Quando eu não estiver aqui, quem comanda a minha casa é José. E José agora, para os servos de Potifar, fala, olha, você vai lavar louça, eu estou dando só uma interpretação, amém? Os irmãos depois não saem daqui falando Bragança, o pastor Bragança veio aqui pregar heresia. Vocês têm que ler a Bíblia também, amém? Então vamos lá. Irmãos, José fala, olha, você tem que lavar a louça, você vai cuidar das ovelhas, você vai cuidar dos gados, você vai varrer o quintal e determinava as tarefas lá dentro da casa de Potifar. E a mulher de Potifar, com um demônio até nos fios de cabelo, começou a olhar José. José era diferenciado lá dentro. E ela começa a observar José, que José tem aquilo que Potifar não tem, beleza, homem forte, homem bonito, homem fiel ao seu marido. E Satanás entra nela. José já teve um problema, irmão Bruno, presbítero Bruno, por causa da sua roupa. Mais uma vez, José vai ter problema por causa das suas vestes. A Bíblia diz que Potifar, a mulher de Potifar começa a observar José. Certo dia, o patrão sai. A mulher fala, agora é minha chance, é tudo ou nada. Avança em José e fala, fica comigo essa noite. E José fala, eu sou fiel ao meu patrão, eu não farei isso. E a Bíblia diz que José sai correndo. Irmãos, quantos anos que José tinha quando nós lemos? 17 anos. Irmãos, José era um jovem, cheio de vigor, cheio de hormônios. José tinha tudo para falar, eu vou tomar lugar de Potifar. É verdade. José tinha tudo para dizer, eu vou tomar conta desse palácio agora com essa mulher. Vou matar Potifar e vou tomar conta. José não fez isso. A Bíblia diz que José foi fiel. A Bíblia diz que José continuou íntegro. A história diz que José fugiu. Essa mulher, mais uma vez, lança-se sobre José e fica com a sua capa. Mais uma vez, a roupa de José está dando problema. Quando Potifar chega, ela fala, olha, o homem que o Senhor colocou dentro da nossa casa, ele avançou em mim e queria me pegar à força. Sabe aonde José foi parar? Dentro da prisão. A história do texto diz que José, dentro da prisão, José ganha uma roupa de prisioneiro. Nós entendemos isso por causa do descorrer da história. Ele ganha uma roupa de prisioneiro e agora ele vira governante dentro daquela prisão. O carcereiro entrega tudo nas mãos de José. José tem o controle de tudo. E a história diz que José agora controlando. Certa vez chegou dois daqueles homens, o copeiro mor e o padeiro mor, e disse, José, nós tivemos um sonho e nós gostaríamos que você interpretasse. E José interpretou o sonho daqueles homens. Um saiu da prisão e foi morto. Outro saiu e foi servir de novo ao rei. A história diz que José pediu para ele, olha, quando você sair daqui, você lembra de mim, me ajude, porque ainda que eu estou governando dentro da prisão, eu não quero ficar aqui. Só que eles saíram e esqueceram de José. Deus deu um sonho. Deus deu um sonho. Lá dentro do Egito, para um dos governantes. E ele sonhou que ia ter um tempo de grande fome e um tempo de bonança.
Só que ele não sabia como que iria resolver essa causa. Aquele homem lembrou de José dentro da prisão e falou: olha, tem um homem na prisão que revelou os meus sonhos, chama ele. E ele falou assim: então manda trocar as roupas dele, barbear ele e manda ele entrar na minha presença. Agora José está vestido uma roupa limpa, está vestido conforme se deve ser. Entrou na presença daquele homem e começou a descrever os sonhos. A história diz que quando ele descreveu todos os sonhos, agora estamos no capítulo de número 41, no verso de número 14, diz assim: então o faraó mandou chamar José e fizeram sair à pressa da masmorra. Ele barbeou-se e colocou uma roupa nova e apresentou-se a Faraó. Então ele discorre o sonho. Depois Faraó disse assim: então tirou Faraó o anel do dedo, pôs nas mãos de José, fez-lhe vestir roupa de linho e lhe pôs um colar em seu pescoço. Eu já estou terminando. Irmão, José, dentro da sua casa, a inveja que eles tinham era por causa da sua roupa. José nem governava nada. José nem sequer mandava em nada. Eles ficaram com inveja da sua roupa. Tiraram a sua roupa, só que não tiraram a sua fidelidade. Tiraram as suas vestes, mancharam as suas vestes, mas o que estava dentro de José, ninguém conseguiu manchar. Irmãos, quando foi na casa de Potifar, Potifar tirou a sua veste, a sua capa. José ficou desnudo, mas o que estava dentro do coração de José, Potifar não conseguiu tirar. A fidelidade a Deus, a integridade de um homem fiel a Deus, isso ela nunca conseguiu tirar. Deixa eu te dizer uma coisa ainda, irmãos, que eles tirem o que está no nosso exterior, eles não podem tocar no que está dentro de nós. Eles não podem tocar naquilo que geme aqui dentro. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele geme com gemido inexprimíveis. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Isso ninguém pode tirar de nós. Eles podem até tocar nas nossas vestes, ele pode até tocar no nosso sentimento, mas naquilo que está dentro do nosso coração, nas verdades que Deus implantou em nós, isso ninguém tira. Quando José chegou dentro da prisão, eles tiraram a liberdade dele, mas o que estava dentro dele, ninguém tirou. Quando José chegou na frente de Faraó, ele conquistou tudo de novo. Faraó falou: neste reino, quando eu não estiver, você é o primeiro. Quando eu estiver, você é o meu segundo. Busque um anel, busque uma roupa, busque um colar e ponha nele, porque este é um homem segundo o coração de Deus. Fique sobre os seus pés, irmãos. Eu gostaria nesta noite, neste início de tarde, de falar com você que às vezes está passando muitas dificuldades por causa da sua fidelidade a Deus. Ser fiel é difícil. Ser fiel não é para muitos. Ser fiel é para poucos. Mas eu digo uma coisa para você: o preço da fidelidade, ela tem sabor de mel. O preço de você ser fiel. A Bíblia diz em Hebreus: na luta contra o pecado, vós não resististe até o sangue. O que significa isso, pastor Bragança? Muitas das vezes nós pecamos porque nós preferimos pecar do que morrer. Muitas das vezes nós mentimos porque nós preferimos mentir do que morrer. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12: na luta contra o pecado, vós não resistis, porque vós não ganhaste, porque não resistiu até o sangue. Às vezes, irmãos, nós temos atitude que nos leva a uma decadência espiritual. José, em tudo,
dentro da masmorra, foi fiel. José, dentro da prisão, foi fiel. José estava no palácio, foi fiel. No colo do seu pai, foi fiel. José foi fiel nos momentos de felicidade e nos momentos de dificuldade. Tem muitas pessoas que só é fiel quando está bem, que só é fiel quando as coisas estão correndo bem. Nós precisamos aprender que, independente das circunstâncias em que nós estamos passando, Deus continua sendo Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.